Fala moçada! Professor Bruno continuando com o nosso curso de QT. E na aula de hoje nós vamos fazer alguns ajustes no nosso programa quanto às variáveis globais e funções globais. Funções que também serão utilizadas em mais de um local dentro do nosso programa. O que nós vamos fazer é criar um arquivo .h para as variáveis globais, para a gente separar em um local específico para essas variáveis. E fazer a mesma coisa com as funções globais. Só que as funções nós vamos fazer utilizando a classe, o .h e também o .cpp. E eu resolvi fazer um utilizando só o .h e o outro utilizando o .h e o .cpp para a gente verificar que existem essas duas possibilidades. Eu posso fazer de uma maneira ou de outra. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo não. Se inscreva agora, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso canal nas nossas redes sociais. Agora vamos para a prática. Logo depois da vinheta, roda aí. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer modificações importantes dentro do nosso programa. Essas modificações, elas não são necessárias, mas vai dar uma noção melhor para vocês, vai ser uma questão de aprendizado muito importante aí para o curso de vocês, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos separar em um arquivo todas as variáveis globais e em um outro arquivo todas as funções que serão globais ao nosso programa. Para que isso? Novamente, questão de organização. Eu vou ter um local específico para variáveis globais, eu não vou precisar ficar procurando em qual arquivo elas estão declaradas, e um local também para as funções. Se quiser colocar todas no mesmo arquivo, pode, sem problema nenhum, ok? Mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer em arquivos separados para a gente aprender duas possibilidades, trabalhando só com o .h e trabalhando com o .h e .cpp. Então, primeiro nós vamos criar aqui o arquivo de classe de variáveis globais. Vamos lá? Botão direito aqui no Headers, Add New, e aqui nós temos aqui, ó, no CPP, nós temos o C++ Class, que é o .h e o CPP, e só o .h ou só o .cpp. Para globais, nós vamos criar só o .h, o header file, e para as funções globais nós vamos criar a classe que já insere o .h e o .cpp para mim. Por quê? Para nós aprendermos de duas maneiras. Poderia ser variáveis globais e funções globais class, ou variáveis globais e funções globais só o .h. Sem problema nenhum, mas nós estamos no curso e eu quero mostrar as duas maneiras de trabalho para vocês. Beleza? Vamos lá então, vamos criar aqui o nosso .h, o header file, shows, e o nome dele vai ser variáveis globais. Lembrando que sem acento, sem espaço, esse aqui vai ser o nome do nosso arquivo, ok? Next, finish, e ele cria aqui para a gente o nosso .h, com o código básico aqui. Aqui nós precisamos criar aqui, ó, class, variáveis globais com o mesmo nome, ok? Que nós demos aqui para o arquivo. E aqui nós vamos colocar a declaração das nossas variáveis globais, que estão aqui, ó, no FM principal, .h. Vamos tirá-las daqui, ó, e a partir desse momento nós vamos precisar de reajustar todo o nosso programa. Então, recortei ali, vou vir aqui no .h, public, cola todas aqui. Notem que deu problema no keystring, porque não tem nada importado aqui. Então, nós vamos fazer o include do keystring, ok, para atender a esse tipo aqui. Sempre que nós precisarmos de um include, nós vamos precisar fazer a gente utilizar um tipo que não está sendo incluído aqui, ok? Beleza, então o nosso arquivo está pronto, agora nós vamos precisar reajustar todo o nosso programa. Aonde nós utilizamos as variáveis globais, nós vamos ter que reajustar, e a gente começa aqui no FM principal, certo? Então, veja bem, nós temos utilizado, aliás, que é o .h, né? É o .cpp, que é o FM principal.cpp. Então, nós temos as declarações deles aqui, ó, e nós nós precisamos trocar aqui para apontar para o formulário, para a classe de globais, o .h de globais.
Essa é a diferença se a gente tivesse criado o CPP também. Se a gente tivesse criado o CPP aqui de variáveis globais, essa rotina nós iríamos fazer no CPP de variáveis globais, tá bom? Então, o que nós temos que fazer? O include do nosso arquivo de variáveis globais. E esse include nós vamos precisar em todos os arquivos, todos os itens, os elementos que forem usar as variáveis globais, certo? Então, aqui também muda, ó, variáveis globais. Eu vou ter que apontar todas as variáveis aqui para o arquivo variáveis globais, ok? E não só aqui, agora eu vou copiar com 2 pontos, ó, eu vou precisar também me referir ele durante apontar durante todas as referências que eu tenho às variáveis globais dentro desse arquivo. Então, nota aqui que ele já listou um monte para mim e eu estou simplesmente apontando aqui, ó, para o nosso arquivo de variáveis globais. Certo? Isso neste arquivo. Tem mais aqui? Tem. Aqui, ó. Tem mais um monte, né? Aqui, aqui. Toda vez que ele encontrar o erro aqui, né, que ele não achou as variáveis, ele vai listar aqui para a gente e nós vamos corrigir reapontando aqui para o arquivo de variáveis globais. Beleza, essas são as correções nesse arquivo. Para achar as outras, é muito simples, eu não preciso ficar procurando arquivo por arquivo, não. Clica aqui no programa, no botãozinho para construir o nosso programa, que ele vai encontrar os outros erros, certo? As outras referências. Aqui, ó, encontrou, já vou dar um clique duplo aqui, que eu sei que o erro é a referência do arquivo de globais. Tá vendo? Eu estou aqui no arquivo, no flogar.cpp. Então, a gente precisa fazer o include dele aqui, que nesse não tem o include, né? Então, include variáveis globais.h e vamos aqui às referências. Trocar aqui, ó, todos para variáveis globais. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ok? Salva, eu acho que nesse aqui não apontou mais para erro nenhum, ok? Vamos construir novamente aqui o nosso programa para ele achar as referências para mim. Eu não vou ficar procurando, não. Então, mais uma aqui, ó. Clique duplo, esse é o arquivo nova venda, também não fizemos o include nele, então precisamos aqui do include do nosso variáveis globais, ok, e vamos ao erro, tá aqui no SQL, aqui nós temos uma referência aqui, ó, para o principal, agora é nosso arquivo de variáveis globais. Foi a última ocorrência, então agora eu vou construir o programa para verificar se está tudo ok. Então agora rodou, sem problema, tá vendo? Compilou. Sempre que nós precisarmos então das variáveis globais, nós vamos correr aqui o arquivo de variáveis globais. Beleza? Agora nós vamos criar o arquivo de funções globais. Aqui no caso vai ser, botão direito de novo aqui no headers, add new, e agora eu vou escolher o class, que já cria pra gente o ponto .h e o ponto .cpp, certo? Beleza, então vamos dar um choose, o nome vai ser funcões, né, underline globais, next, finish, ele vai criar aqui pra gente tanto o ponto .h, ó, que é funções globais, como o ponto .cpp, funções globais, aqui ó, funções globais.h, funções globais.cpp. E nele, nós vamos utilizar as funções que vão ser referenciadas, utilizadas em mais de um arquivo. E nós fizemos essas funções aqui no gestão de vendas.h, não foi vendas não, foi estoque, gestão estoque. Aqui ó, remover linhas. Então, remover linhas, essa vai ser uma função que nós vamos utilizar em mais de um lugar. Então, remover linhas, recortei dali, certo? E vou colar aqui no nosso funções globais, certo? Aqui dentro de public, obviamente. Muito bem. Beleza. Notem que ele não está encontrando o table widget, ok? Porque aqui não tem include nenhum. Então, nós temos que fazer o include do que table widget. Beleza. E aí ele some o erro ali, porque agora ele encontra o arquivo. No mesmo caso das variáveis, tá? Que são globais, elas têm que ser estéticas, funções também têm que ser. Então, static função global, remover linhas. Como nós fizemos o CPP,
aqui no nosso gestão estoque, nós definimos essa função de remover linhas aqui, ó, remover linhas, tá vendo? Nesse caso, eu não vou utilizar mais aqui. Olha só, eu vou recortar a definição dela aqui e vou definir lá no ponto CPP do funções globais. Aqui, ó, funções globais, aqui, ó, funções globais.cpp. Então, vem aqui embaixo, funções globais, aqui vai ser a referência desse arquivo mesmo, e está aí a definição da função, que a função vai fazer. Vamos lá agora, veja bem, eu vou copiar isso aqui, ó, com 2 pontos, porque nós vamos achar as referências aqui no nosso programa que apontam aqui para a função remover linhas, porque agora nós temos que falar que ele está no arquivo de funções globais. Vamos ver isso aqui, está aqui as referências, ó, remover linhas, clique duplo. Aqui nós temos que fazer o include, certo? Então, include funções globais, né? Funções globais, ponto H, ok. Agora vamos aqui às referências, aqui ó, cola, funções globais, 2 pontos, muito bem. E aqui, remover linhas, funções globais, 2 pontos. Só esses 2 erros, esse aqui é aquele ali, funções globais, beleza, prontinho. Agora sim, todos já vão apontar para o arquivo de funções globais. Vamos lá, vamos esperar compilar, construiu, funcionando normalmente. Se a gente fizer o login aqui, ó, gestão de estoque, veja bem, tá aqui os produtos, eu vou e volto, e ele usa a função remover linhas sem problema nenhum, ele não duplica aqui, beleza? Então, pessoal, agora nós temos um arquivo para as variáveis globais e um arquivo para as funções globais. Sempre que nós precisarmos utilizar essa função em outro arquivo, como nós vamos precisar no gestão de colaboradores aqui, ó, vamos pegar a gestão de colaboradores.ui. Vamos precisar aqui, ó, remover as linhas aqui, certo? Nós vamos precisar criar a função novamente nesse ponto H. Nós só a gente fazer o include do arquivo de funções globais e nós podemos utilizar a função aqui sem problema nenhum. Beleza? Pessoal, você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo não. Se inscreva agora, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha, seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Próxima aula a gente continua com o nosso desenvolvimento. Até lá!